Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, quero desejar a você um feliz sábado. Quero desejar um feliz sábado também aos amigos que estão acompanhando ou que vão acompanhar esse vídeo pela internet, nosso canal no YouTube. Que Deus possa abençoar você, onde você estiver, e que Deus possa abençoar a nossa igreja aqui esta manhã. Hoje nós estamos começando aqui na igreja uma série de sermões que nos acompanhará durante esse mês de outubro e o primeiro sábado de novembro. É uma série que tem como tema Abraão, uma jornada de fé. E eu quero convidar você a não perder nenhum sábado deste mês de outubro, para que você possa estar presente aqui e acompanhando. Como nós sabemos, uma série, ela tem alguns episódios, né? E se você perder um dos episódios dessa série, você vai perder uma parte da história. Então eu convido você a não faltar nenhum sábado nesse mês de outubro, onde nós vamos analisar a vida de Abraão, uma jornada de fé. Para isso eu convido você a pegar a sua Bíblia nesse momento e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Aos nossos amigos que não têm Bíblia, mas sei que no seu celular tem Bíblia, porque o seu celular é um celular de crente. Então, acesse aí Gênesis capítulo 12. Mas eu aconselho você seriamente a trazer a sua Bíblia com você para a igreja. Tenha a sua Bíblia na sua mão, para que você possa folhear. É diferente quando você folheia a Bíblia e toca na Bíblia. Tenha a sua Bíblia e vamos ler juntos Gênesis capítulo 12. A partir do verso 1. A mensagem de hoje tem como tema um chamado de fé. Mas eu convido você mais uma vez agora a fechar seus olhos e juntos vamos orar a Deus mais uma vez. Vamos orar. Querido Deus, nós não queremos escutar agora, Deus, outra voz que não seja a voz do Teu Espírito, que não seja a voz da Tua palavra, que não seja a voz do Senhor falando a nós essa manhã. Eu quero te pedir, ó Pai, por favor, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ensine e que possamos aprender com a vida de Abraão a como desenvolver a nossa fé. Deus, nos dê nesse momento o Teu Espírito enquanto nós lemos a Tua palavra e usa esse instrumento fraco que está aqui à frente. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O verso 2 diz: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O verso 4 continua dizendo: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo Sarai, sua mulher, Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e os servos comprados em Harã. E o final do versículo 5 diz: e foram para a terra de Canaã, e em Canaã eles chegaram. Até aí. Essa é a história do chamado de Abraão. E a primeira coisa que eu queria falar para você essa manhã, eu queria que você guardasse no seu coração, é que da mesma forma que Deus um dia chamou Abraão para uma missão especial, Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus teve um chamado para mim no passado, Deus tem um chamado para você. Eu não sei se você lembra o dia que Deus te chamou para seguir os seus caminhos. Eu não sei se você lembra o dia que Deus te chamou para você entregar a sua vida a Ele, para ser batizado,
para fazer parte dessa igreja, para começar a tua caminhada até Canaã. Eu quero contar um pouquinho para vocês hoje, essa manhã, como foi um pouco da história do meu chamado. Há 2 semanas atrás eu estava aqui e eu contei um pouquinho da história, como que eu me tornei um desbravador, como é que eu conheci a igreja, como que eu fui batizado. O fato é que eu era o único adventista da minha família e fui até muito tempo atrás. 1 ano antes de vir para cá, para os Estados Unidos, Deus me deu o prazer e a felicidade de batizar a minha mãe, uma das maiores alegrias que eu tive. Mas por muito tempo eu fui o único adventista da minha casa, da minha família. Eu entrei na igreja com 13 anos, com 15 anos eu fui batizado, e esse sou eu aqui com 17 anos. Dizem que não mudou muita coisa, né? Eu acho que mudou muita coisa, né? Eu tinha 17 anos quando eu estava terminando o ensino médio. Eu cursei todo o meu ensino médio em escola pública. E quando eu estava terminando o ensino médio, eu tinha uma certeza do que eu iria fazer, do que eu queria ser da minha profissão. Eu era apaixonado por história, na verdade até hoje eu sou apaixonado por história. E eu estava decidido que eu iria fazer faculdade de história para ser um professor de história. E eu estava terminando o ensino médio, no meu último ano, e eu já me inscrevi para fazer alguns vestibulares. Tinha uma faculdade particular na minha cidade, e eu me inscrevi para fazer o vestibular. Eu me inscrevi para fazer o vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, também em História. E eu também prestei o Enem, para que talvez através da nota do Enem eu conseguisse entrar em alguma faculdade. E quando eu estava ali já me preparando para os meus vestibulares, uma irmã da igreja chegou para mim, e ela disse assim: Tiago, vem cá, eu quero falar contigo uma coisa. E eu disse: o que é? O nome dela era Melry. Eu disse: o que é, Melry? E ela disse assim: olha, Tiago, você já pensou em você ser um pastor? Eu disse: não, pastor, nunca pensei não. Ela disse: mas você já prega na igreja, você participa, por que você não faz o vestibular para teologia? E eu disse: como é que funciona? Ela disse: olha, tem um colégio na Bahia, e você tem que fazer a inscrição, fazer o vestibular, e a inscrição custa R$40. E eu cheguei em casa e fui pesquisar, e eu descobri que era aquela semana, era a semana que era a última semana para fazer inscrições. E eu disse: eu preciso de R$40, né? Na época eu trabalhava na feira, eu ajudava uma pessoa na feira de Caruaru. Você sabe, a feira de Caruaru é muito famosa, todas as semanas mais de 100 mil pessoas vão na feira, e eu vendia boné na feira. E o meu salário semanal na feira de Caruaru eram R$40. Era exatamente o que eu recebia na feira, por semana, R$40. Eu começava de madrugada ali, por volta de 11 da noite, trabalhava toda a madrugada até de manhã, e quando era por volta de 3 da tarde, a feira acabava, eu voltava para casa e recebia meus R$40. E naquela semana eu recebi os meus R$40, e eu tinha uma decisão a tomar, porque eu tinha pegado um dinheiro emprestado com minha irmã, e eu tinha que pagar ela, ou então eu pagar aqueles R$40 e fazer o vestibular. E eu decidi então que minha irmã ia esperar um pouco. E eu paguei e fiz a inscrição do vestibular. E o tempo passou, eu já prestei vestibular para História, eu havia passado no primeiro vestibular de História. Naquela época no Brasil, vocês lembram quando a gente passava no vestibular, a gente raspava o cabelo? Já tinham raspado o meu cabelo. E aí eu fui para Recife para fazer essa prova de teologia que eu tinha me inscrito, né? E eu cheguei lá para fazer a prova de teologia. Na época o presidente, o pastor, foi me entrevistar, e ele fez a seguinte pergunta para mim, disse assim: olha, eu vi que você já passou no vestibular, já está com a cabeça raspada aí. Por que você está fazendo outra prova? E eu expliquei para ele que uma irmã da igreja tinha me incentivado, e ele olhou para mim e disse assim: Tiago, eu vou te dar um conselho. Você é novo, você tem 17 anos só. E ele disse assim: olha, vai fazer história, não faz teologia agora não. Faz história e depois você já vai estar mais experiente. Você então decide para ser um pastor. Mas aí no final ele olhou para mim e disse assim: mas, deixa eu dizer uma coisa para você. Que não seja o que eu estou falando aqui, mas que seja feita na tua vida a vontade de Deus. Eu não vou tirar nada da tua entrevista, a tua nota vai ser boa, mas vai lá. E eu fui fazer a prova, e durante que eu estava fazendo a prova aconteceu algo estranho comigo, porque eu preenchi a prova e eu tinha que passar as respostas da prova para o gabarito, né?
quem já viveu no Brasil nessa época sabia que é assim, você tem que responder na prova e depois botar as respostas no gabarito. E naquela época tinha um negócio chamado ponto de corte. Você sabe o que é ponto de corte? É assim, em determinada matéria, você não pode errar todas, porque se você errar todas daquela matéria, você automaticamente é eliminado. E eu sabia, sempre fui muito bom em matérias humanas, né? História, geografia, português, mas eu era muito ruim nas exatas. Então, biologia, química, física, eu não era muito bom, né? Física e química especialmente. E quando eu estava botando as provas ali, as respostas da prova para o gabarito, aconteceu algo estranho. Porque, por engano meu e descuido, eu marquei na prova uma resposta e no gabarito eu marquei outra. Eu disse, poxa vida, eu já vi que eu não fui tão bem assim nessa parte da prova e ainda marquei errado aqui no gabarito. E eu fui para casa. E aí eu estava em casa, passaram-se 4, 5 dias, saiu então o gabarito oficial para a gente poder conferir o nosso resultado. E eu vi que eu tinha ido muito bem em teologia, nas perguntas bíblicas, em português, em inglês. Mas quando chegou na prova de física, era o meu terror, né? E eram 8 perguntas que tinha ali, eu comecei a corrigir. E a primeira resposta eu errei, a segunda eu errei de novo, a terceira errei mais uma vez, eu errei a quarta, errei a quinta, aí meu coração começou a gelar, né? Eu errei a sexta, errei a 7ª questão, eu disse, meu Deus, já me dei mal, ponto de corte. E aí quando foi na 8ª questão, que eu fui olhar no meu gabarito, ufa, eu tinha acertado. Aí eu fui conferir na prova, qual era a questão que eu tinha acertado. E eu vi que tinha sido justamente aquela que eu havia marcado errado no gabarito. Deus me fez errar para que eu pudesse acertar. Passaram-se mais uns 4, 5 dias, saiu então o resultado oficial. Eu havia então passado para a prova de teologia, 14º lugar, me lembro como hoje. Passaram-se, e a notícia veio feliz, você passou em teologia, você agora pode estudar para ser um pastor. Mas aí com a notícia feliz veio outra notícia preocupante, porque disseram assim, olha, você tem agora 10 a 15 dias para você pagar a inscrição e 3 meses antecipado da faculdade. E eu disse, quanto é? E me disseram, você tem que ter R$1.600. Quanto é que eu ganhava por semana? R$40. E aí, quando eu recebi aquela notícia, eu me ajoelhei no meu quarto. E quando eu me ajoelhei no meu quarto, eu fiz uma oração para Deus, muito direta, muito simples. E eu disse, Deus, eu não queria fazer teologia. Eu não queria ser um pastor, mas o Senhor usou uma irmã da igreja para me incentivar. A prova aconteceu, isso que aconteceu na prova, eu acredito que é um sinal do céu. Deus, eu não tenho como pagar a faculdade, eu não tenho como ir. Eu não vou ter R$1.600 daqui a 2 semanas. Deus, se tu queres que eu vá cursar teologia, então faz alguma coisa. E eu me lembro que eu estava ajoelhado orando, e quando eu estava terminando de orar, que eu falei em nome de Jesus, amém, eu escuto alguém bater na porta da minha casa. Eu me levanto, eu vou até a porta, e quando eu abro a porta, um homem elegante se apresenta, e ele diz, você é o Tiago? Eu disse, sim, eu sou o Tiago. E ele disse assim, olha, meu nome é Gerson Garcês. Eu faço parte do projeto Sonhando Alto, que leva jovens adventistas para a faculdade que não podem pagar. Eu ajudo esses jovens a ir para lá. E naquela hora eu sabia que era mais uma resposta de Deus para o meu chamado. E aí eu fui comportar, né? Quem aqui já foi comportor? Eu sei que o irmão João da Mata já foi comportor. Tem mais alguém aqui? Débora foi comportora, 2 comportores aqui. Leandro foi comportor. Mas vocês que já foram comportor, sabem que um comportor na primeira semana não consegue R$1.600. E o meu pai, na época, ele tem ainda hoje uma venda. Você sabe o que é uma venda? Talvez na sua região lá chama de bodega, mercadinho. O meu pai tinha uma vendinha, né? E eu fui comportar, e eu me lembro que foi muito bem, eu fui nos irmãos da igreja, eles me ajudavam, compravam uma revista, um livro, mas eu não tinha dinheiro suficiente. E eu já estava desanimando, né? Desanimando. Aí,
Um dia eu estava comportando, faltava apenas uns 2 dias para eu fazer minha matrícula. A minha mãe me liga e ela disse: Tiago, olha, é o seguinte, eu conversei muito com teu pai aqui e você vai para a Bahia estudar para ser um pastor. Eu disse: mas mãe, como é que eu vou? Eu não tenho dinheiro. E ela disse: meu filho, é o seguinte, o teu pai, você sabe, ele vende coisas fiado, né? A mercearia, a venda, a bodega, vende coisa fiado. E ela disse: olha, essa semana eu não sei te explicar, meu filho, mas tinha muitas pessoas que estavam devendo ao teu pai, que já fazia anos, que a gente achava que nunca mais ia pagar, que nunca ia prestar contas, foram lá e pagaram o teu pai. E a gente tem R$1.000 para você ir, de pessoas que pagaram a gente. E eu disse: mãe, que legal. E na minha falta de fé eu disse: mas mãe, eu não preciso de 1.000, eu preciso de 1.600. Aí ela disse: filho, não se preocupa, porque esses dias também nós revirando nossas coisas lá em casa, as roupas do teu pai, a gente achou mais um dinheiro guardado que estava lá, e você vai fazer teologia. E eu fui com 17 anos, seguindo o chamado de Deus para me tornar um pastor. E não me perguntem como, mas 4 anos depois, ali estava eu, recebendo o meu diploma, sem dever 1 centavo para a faculdade, para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa foi a história do meu chamado para ser um pastor. Eu quero hoje relembrar para você um pouco da história de Abraão, para ser um profeta de Deus ou o pai da fé. Mas enquanto eu falo a história de Abraão e a minha história, eu quero que você pense também na sua história, sobre como Deus te chama ou te chamou para algum momento. Quem era Abraão? A primeira referência que a Bíblia dá para Abraão, quando você lê no capítulo 11, é que Abraão era filho de um homem chamado Tera. E Tera tinha 3 filhos: Naor, Abraão e Harã. E a Bíblia diz que um desses filhos morreu. E Tera agora ficou com 2 filhos, Naor e Abraão. Mas o livro de Josué traz um detalhe interessante sobre essa família. Olha o que diz a Bíblia em Josué capítulo 24, verso 2. A Bíblia diz que Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Tera, o pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates. E eles adoravam o quê? Outros deuses. A Bíblia diz então que Abraão não nasceu em um berço adventista. Abraão não nasceu em um berço que servia e adorava o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que os pais de Abraão, e muito possivelmente talvez o próprio Abraão, ele fazia parte de uma família que adorava ídolos, que adorava deuses, que não serviam ao único Deus de Israel. E aqui, querida igreja, vai a primeira lição que eu queria que você tivesse hoje e guardasse no seu coração. Quando Deus nos chama, não importa o nosso passado. Quando Deus nos chama, não importa quem nós éramos. Quando Deus nos chama, não importa quantas coisas erradas nós fizemos antes de encontrar com Ele. Para Deus, o importante é quem nós seremos quando estivermos em suas mãos. Você diz amém? A palavra de Deus nos ensina com a história de Abraão, que Deus não trabalha com base no que fomos no passado, ou o que somos agora, mas Deus trabalha com aquilo que vamos nos tornar em suas mãos. Por isso eu falo essa manhã para alguém que diz assim: pastor, o meu passado até aqui não tem sido um bom passado. A minha história até aqui não tem sido uma boa história. Eu tenho tropeçado, eu tenho caído, eu tenho pecado. Eu quero dizer para você que Deus pode transformar a sua vida. Deus transformou a minha vida, Deus transformou a vida de Abraão, e Deus pode transformar você. Não há limites para a graça de Deus. E essa é a primeira lição que eu aprendo com a vida de Abraão. É que Deus pode nos tirar de onde nós estávamos, para fazer de nós pessoas bem melhores para a honra e glória do seu nome. Mas a palavra de Deus diz que quando Abraão sai, ele precisa abandonar algumas coisas. Veja o que diz Gênesis capítulo 12, verso 1, que nós acabamos de ler. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu não sei se quando você lê esse versículo, você pensa na sua vida aqui nos Estados Unidos.
Às vezes eu penso na minha. Eu estou há praticamente 4 anos sem ver os meus familiares. Sem ver minha mãe, meu pai, minhas irmãs. E eu sei de pessoas aqui que ficaram mais de 20 anos sem ver a sua família. Pessoas que já estão aqui, que já ficaram mais de 10, 15, 30 anos. Deus pediu talvez para que você um dia deixasse a sua terra e viesse para uma terra desconhecida. Abraão precisou abandonar a sua família, os seus parentes, e ir para um lugar desconhecido. Deus pediu para Abraão abandonar algumas coisas. Abraão era um homem muito rico, e ele precisou deixar algumas coisas para trás. Mas sabe o que eu aprendo aqui, querida igreja? É que sempre que Deus pede para você deixar algo por Ele, é porque Ele tem algo melhor para você. Você diz amém? Vou repetir. Sempre que Deus pede que você abandone algo por Ele, é porque Ele tem algo melhor para você. Por isso não se preocupe se você deixou para trás algumas coisas. Tem pessoas que estão conhecendo a igreja, conhecendo a Bíblia, conhecendo a fé, e elas dizem, mas pastor, se eu me batizar, eu vou ter que abandonar algumas coisas. Se eu me batizar, talvez eu não vou poder mais ir para certos lugares. Se eu me batizar, talvez eu não vou poder ter mais certas práticas. Deixa eu dizer uma coisa para você, olhando para o seu coração agora, para os seus olhos. Quando Deus te pede para você abandonar algo, é porque Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem bênçãos inimagináveis para a tua vida e para a minha vida. Abraão saiu, deixou a sua família, mas foi necessário fé. Foi necessário fé. O versículo 2 que nós acabamos de ler, Deus falou para Abraão as seguintes palavras: eu farei de você uma grande nação. Semana que vem nós vamos ver, no sermão da semana que vem, como Deus reafirmou essa promessa ao longo do tempo com Abraão. Mas a Bíblia diz que quando Abraão deixou a sua família inteira, ele tinha 75 anos de idade. Ele já era casado com Sarai, e ele não tinha filhos. Então imagina já um senhor de idade, 75 anos de idade, sem filhos, sem descendência. E Deus chega para ele e diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma grande descendência, eu vou te dar muitos filhos. E a tua família será abençoada. A Bíblia diz, amigos, que Abraão creu em Deus. E uma prova disso é que a Bíblia diz que a vida de Abraão, daí em diante, se tornou uma vida de adoração ao único Deus verdadeiro. Abraão se tornou na Bíblia um construtor de altares. A Bíblia diz em Gênesis 12:8, que Abraão passou para o lado de Betel, ficando a sua tenda entre Betel e Ai, e diz que ali ele edificou um altar a Deus e invocou o nome do Senhor. Em Gênesis capítulo 13 diz mais uma vez que Abraão, mudando as suas tendas, foi morar agora em Manre, e chegando em Manre, ele edificou ali altares a Deus, um altar a Deus. Abraão teve fé. Abraão teve fé em um Deus que prometia algo praticamente impossível. Abraão teve fé em um Deus que prometia algo inalcançável. Fé. Você tem fé? Se você pudesse dar uma nota para a tua fé de 0 a 10, que nota você daria? Como vai a tua fé hoje em Deus? Sabe o que eu aprendi? É que existe algo muito diferente entre falar de fé e praticar a fé. Porque uma das coisas mais fáceis do mundo é você falar de fé. Uma das coisas mais fáceis do mundo é você estar aqui como eu pregando sobre fé. Mas uma das coisas mais difíceis é viver a fé. Eu me lembro de uma história que eu ouvi há um tempo atrás de um equilibrista francês chamado Charles Blondin. Eu não sei se você já ouviu a história do Charles Blondin, mas Charles, ele era um equilibrista que ele fazia exibições se equilibrando em cabos de aço, em grandes alturas e ao redor do mundo.
Charles, ele era francês e ele fazia exibições em toda a Europa, na França, Inglaterra, Itália. E um dia o Charles Blondin decidiu vir para os Estados Unidos. Era o ano de 1862. E ele fez uma exibição aqui pertinho de nós, nas cataratas do Niágara. A história diz que Charles, ele prendeu um grande cabo de aço de um lado das cataratas até o outro lado, do Canadá até os Estados Unidos. Era um longo cabo de aço. E o Charles, ele fazia exibições, ele ia para um lado, para o outro, e as multidões começavam a se aglomerar ali atrás. Ele fazia exibições andando num pé só, voltando, de olhos vendados, indo para frente, voltando. E a multidão ficava extasiada, aplaudindo, celebrando os grandes feitos de Charles. Até que Charles pegou um carrinho de mão. E Charles agora em alta voz falou para a multidão que estava ali o seguinte: vocês acreditam que eu consigo ir deste lado até o outro lado com esse carrinho de mão? E as pessoas disseram: nós acreditamos, você consegue, vá em frente. E Charles foi com o carrinho de mão, foi na frente, voltou e as pessoas aplaudiam e exaltavam Charles. Aí o Charles fez uma segunda pergunta, ele disse: vocês acreditam que eu posso fazer esse mesmo caminho com o carrinho de mão, mas com os olhos vendados? E as pessoas disseram: você consegue, vá em frente, você é capaz. E ele colocou uma venda nos olhos, pegou o carrinho de mão, ele foi na frente, voltou e as pessoas aplaudiam e estavam ali celebrando Charles. Aí Charles fez uma terceira pergunta, ele disse: agora, qual de vocês tem coragem de sentar aqui nesse carrinho para que eu possa carregar para o outro lado e voltar? E de repente, houve um silêncio estarrecedor. E a história diz que ninguém naquele dia teve coragem suficiente de entrar dentro do carrinho para que o Charles pudesse carregar. Sabe o que eu aprendo aqui, amigos? Fé é você entrar dentro do carrinho e pedir que Deus carregue você por onde quer que Ele quer, onde quer que Ele deseja. Fé, queridos amigos, é muito mais do que dizer que acredita. Fé é confiar que Deus vai te carregar aonde quer que Ele vai te levar. Isso é fé. E eu pergunto, como está a sua fé? Você tem confiado em Deus cegamente? Você tem confiado em Deus para guiar a tua vida, mesmo quando você não pode ver o que está à frente? Você tem confiado em Deus mesmo em face do desconhecido? Mas o interessante da vida de Abraão, amigos, é que a Bíblia diz que Abraão não foi diretamente para Canaã. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão para sair de Ur e ir para Canaã. Mas o livro Atos dos Apóstolos traz um detalhe que às vezes nós esquecemos. Atos diz o seguinte, olha, preste atenção no que está escrito aí na tela. O Deus da glória apareceu a Abraão, o nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Canaã. É o que está escrito aí? Não? O que é que está escrito aí? Ele foi morar onde? Em Harã. E somente com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra que agora vocês estão vendo, que vocês estão morando. Deus fez um chamado claro para Abraão. Abraão, sai de Ur e vai para Canaã. É uma terra que eu vou te mostrar. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho, Abraão parou. Com Tera, o seu pai, as pessoas que estavam com ele. Ele fez um desvio, como vocês podem ver aí no mapa. E nesse desvio ele habitou por muitos anos em uma cidade chamada Harã. Algo ainda impedia que Abraão seguisse o chamado de Deus. Muito possivelmente era o seu pai, a sua família. E somente quando seu pai morreu é que Abraão pôde prosseguir o caminho até Canaã. E sabe o que eu aprendo aqui, queridos amigos? É que muitos de nós também paramos a nossa jornada no meio do caminho. Um dia,
Deus me chamou para seguir esse caminho até o céu. Um dia, Deus te chamou para seguir esse caminho até o céu. Eu não sei há quanto tempo foi. Se foi há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, há 50 anos atrás. Um dia Deus te chamou para seguir esse caminho. Mas sabe qual é a grande verdade? Há momentos na nossa vida em que a gente para de caminhar para o céu. Há momentos na nossa vida que a gente para de caminhar para Canaã. E a gente para no conforto de Harã. A gente para e se acomoda em Harã. Deixa eu falar uma coisa para você que hoje está em Harã. Olha bem para mim aqui agora. Deus não quer que você fique parado no meio do caminho. Você diz amém? Deus não quer que você fique parado no meio do caminho. Deus quer que você continue caminhando para onde Ele te chamou. Eu faço uma pergunta para você essa manhã. Você acha que agora em 2025, você está mais perto do céu ou mais longe do céu? Você está mais perto do propósito de Deus ou mais longe do propósito de Deus? Você está mais firme na igreja ou está mais longe da igreja? Muitos de nós, assim como Abraão, paramos no meio do caminho. Mas sabe qual é a boa notícia? Deus não desiste de nós. Porque Paulo escreve em Filipenses: porque eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra em vós há de terminar, há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus tem um propósito na sua vida, e se você permitir, Deus quer ir com esse propósito até o fim. Sabe como é que a história de Abraão termina no capítulo 12? O versículo 5, para mim é um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque o versículo 5 termina dizendo assim: eles partiram para a terra de Canaã, e em Canaã eles chegaram. Eles partiram para Canaã, e em Canaã eles chegaram. Deixa eu dar as últimas palavras para você essa manhã. Deus espera que você chegue em Canaã. Deus espera que você chegue lá no céu. Deus não quer que você fique no meio do caminho. Deus não quer que você fraqueje, que você fique. Mas Deus quer que você e sua família cheguem lá no destino final. Porque Canaã só vai ter graça se você chegar lá. Canaã só vai ser a mesma se você estiver lá. A Bíblia diz em João 14 que Jesus foi para o céu preparar lugar para cada um de nós. E eu gosto de imaginar, sabe o quê? Eu gosto de imaginar que no céu vai ter um lugar preparado do meu jeito. Porque Jesus sabe o que eu gosto. Jesus sabe qual é a minha preferência. Jesus sabe como é que eu gosto da minha casa, do meu jeito. E eu gosto de imaginar que Jesus está preparando no céu um lugar do jeitinho que eu gosto. Que não é igual a casa que eu moro hoje, ou a casa que você mora hoje. Mas talvez seja a casa dos teus sonhos, o lugar que você imagina estar. E Deus preparou uma casa só para você. E sabe o que eu gosto de imaginar? Se você não for, esse lugar vai ficar vazio. Porque ele foi feito para você. Não foi feito para o Ranilton, para o João, para mim. Foi feito para você. E a pergunta que eu te faço ao terminar minha mensagem é: você vai chegar lá? Abraão partiu para a terra de Canaã, e em Canaã ele chegou. O meu desejo para a minha igreja hoje é que todos que estão aqui essa manhã possam chegar na terra de Canaã. Você diz amém? O meu desejo para você hoje é que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, ele vai dizer um dia: o Éder partiu para Canaã, e em Canaã ele chegou. Um dia o Francisco, o Edson, um dia a Dora, a Débora, a Luciana partiram para Canaã,
e em Canaã eles chegaram. Deixa eu ver as mãos levantadas de quantos querem chegar em Canaã. Amém. Deus seja louvado. Para chegarmos lá, precisamos de fé. Fé como Abraão. E é isso que vamos cantar agora para encerrar o culto. Fé é a vitória. Ao som da música, vamos cantar o hino número 75. Fé é a vitória. Que você possa proclamar que com fé em Deus você será vitorioso. Que com fé em Deus você chegará até o fim. Que com fé em Deus você um dia vai habitar em Canaã. Então, ao som dos instrumentos, eu quero convidar toda a igreja a se colocar de pé e cantarmos juntos: fé é a vitória. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos: fé é a vitória. Que a fé de Jesus esteja no seu coração. Declare: fé é a vitória. Só a igreja. Mais A forte. igreja sozinha. Todos aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos o poder que vem do Salvador. Fé é a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé é a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. A orarmos essa manhã, que você lembre do chamado de Deus para a tua vida. Lembre o que eu falei no início da minha mensagem. Deus tem um chamado para cada um que está aqui. Qual é o teu chamado hoje? O chamado talvez de continuar firme na fé. O chamado talvez de entregar a vida por completo a Ele, se você ainda não entregou. O chamado talvez de abandonar algum vício, abandonar algum pecado.
o chamado de levar a tua família aos pés dele, os teus filhos, que você pense nesse chamado enquanto nós oramos agora. Vamos orar. Querido Deus, obrigado, ó Pai, por essa manhã, por relembrarmos da história de Abraão, que o Senhor também tem um chamado para cada um de nós. Ó Deus, por favor, reaviva esse chamado em nosso coração todos os dias. Reaviva esse chamado em nosso coração, para que a gente entenda que precisamos continuar caminhando até a Canaã celestial. Se porventura alguém essa manhã aqui, Senhor, está frio na fé, se alguém essa manhã aqui está pensando em ficar na metade do caminho, se alguém aqui está pensando, Senhor, em abandonar essa bela jornada até o céu, Deus, que hoje a sua fé seja fortalecida e que ele se levante a continuar caminhando para a Canaã celestial. Um dia nós saímos para Canaã e em Canaã nós queremos chegar. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Continue de pé e vamos cantar o hino da